Olá, tudo bem com vocês? Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Aliás, é tudo, né? Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu falo você porque são muitas pessoas que veem, mas geralmente a pessoa não vê junto um vídeo, né? Cada um tem sua telinha da imagem da besta aí, sua bestinha, e a pessoa... Uma hora eu explico porque falo isso. Pode ser muito útil, né? A internet pode ser muito bom e é uma beleza, né? Toda tecnologia é excelente para usar para o bem ou também para usar para o mal, para o Satanás. Assim, Deus dá o direito para a gente ter o livre-arbítrio. Você pode usar tudo para o bem ou para o mal. Deus deu livre-arbítrio. O ser humano é que faz o mal ou faz o bem. Não é Deus que contribui com o mal, não. Quem contribui com o mal é o adversário de Jesus, é Satanás e os seus anjos. Né? Então, todo mundo tem a sua telinha, assiste junto, por isso que eu falo, tudo bem com você. Então vamos fazer uma oração para que Deus ilumine a tua mente e o teu coração, para que você enxergue o sobrenatural da palavra de Deus, né? E tire todo esse secularismo. O Satanás é doido para fazer a igreja uma ONG, um instituto, e já está conseguindo alguma parte, né? Até para ele fazer a super igreja dele, né? Que vai curar da tartaruga, da natureza. Nós cristãos verdadeiros amamos a natureza, amamos mais do que nunca, e cuidamos passarinho, gostamos, eu fico feliz de ver os bichinhos, até de inseto eu gosto, até de aranha, que minha esposa tem raiva, cobra, todos os bichos eu gosto dos bichos, né? Mas eles vêm com essa, o diabo quer que você fale dos bichos, da tartaruga, mas esqueça de cuidar das almas, né? Esqueça que existe inferno e tal, para tentar enganar as pessoas e afastar de Deus, e todos os caminhos levam a Deus, é mentira. O Senhor Jesus mesmo disse, eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, tá bom? Então peço ao Senhor que ilumine a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos compreender essa palavra. Amém, Senhor Jesus, muito obrigado. Então, nós estamos fazendo um episódio uns vídeos sobre o Apocalipse e Revelações, depois eu vou ver se eu faço sobre os outros livros da Bíblia, e aqui eu queria só fazer um comentário, né? Que eu estou fazendo sobre o Apocalipse, por quê? Porque as pessoas perguntam, por que você está falando tanto do Apocalipse? Porque nós estamos vivendo nele cada vez mais, e o Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se você tiver conhecimento do Apocalipse verdadeiro, como é na visão de Deus, você não vai ficar apavorado. Tinha gente que ficava apavorado de eu falar do Apocalipse, realmente dá terror mesmo. Quando a gente está longe de Deus, a gente fica com medo, a gente quer seguir nossa vidinha, quer ganhar dinheiro, quer se dar bem, e aí fica com medo de ver que vai acontecer isso, acontecer aquilo outro, a gente não quer, tem medo. Mas o amor lança fora todo o temor, e o Senhor Jesus falou a respeito do Apocalipse o seguinte, quando vocês verem acontecer isso e isso outro, principalmente os tsunamis no mar, as ondas, né, invadindo a terra, Jesus falou, alegrai-vos. Jesus mandou a gente se alegrar. Fala, Jesus é doido? Não, ele tem bom senso, porque ele sabe a maravilha que vai vir para aqueles que estão com ele, para aqueles que buscam ele, até para os que morrem, porque morrer não é o pior. O pior é morrer e o diabo fincar as unhas de você não ter comunhão com Deus, e você ter que ir para os quintos dos infernos, para o abismo. Eu uma vez de madrugada, eu também nesses vídeos, eu vou ver se eu começo a contar algumas pinceladas, eu não gosto de falar muito, o pessoal é chato às vezes falar coisas, experiências pessoais, não sei, mas algumas a gente pode falar que pode edificar alguém, né? Alguém acabar se convencendo a respeito disso, né? Numa madrugada, umas 4 horas da manhã, dormindo, eu às vezes tenho acordado, eu creio que é graça de Deus, às 3 horas, né, e faço oração, principalmente da misericórdia, clamo a Deus alguma coisa, sou meio molenga para rezar, poucas vezes eu fico de joelho, mas o ideal é levantar e ajoelhar e fazer nossas orações e rezar. Quer crescer espiritualmente, faça isso. E eu fui desperto mais ou menos umas 4 horas, antes de eu despertar, né, eram umas 3, 4 horas da manhã, a hora que eu abri os olhos mesmo, era 4 horas, e eu tive uma visão noturna, como falava Daniel, e eu vi assim, eu estava suspenso numa escuridão, assim, ó, feche bem seus olhos, põe a mão, põe um pano e põe tudo e você vai ver essa escuridão que eu estava. Mas no mundo espiritual, mesmo na escuridão você enxerga, só que você não vê luz, você vê a escuridão só, você vê aquelas imagens dentro da escuridão. Não sei explicar como é que é isso. Tanto é que no inferno é trevas, né? O reino do Satanás, dos demônios é trevas, porque Deus é luz, e se eles não querem luz, então eles vivem nas trevas, né? Jesus é luz, Deus é luz. E aí de repente eu estava naquela escuridão suspensa no ar assim, e parece que embaixo da gente havia um abismo, mas eu estava seguro ali, só que de repente eu vi assim, como se visse assim uns 3, 4 metros para cima, vindo cair naquele rapaz, né, com bermuda, sem camisa, e com a boca escancarada, gritando, gente, horrível, gritando, desesperado, ele caindo no abismo, passou por mim assim, gritando, e eu vi ele bem claro, assim, passou na minha frente, assim, uns 2, 3 metros, assim, na minha frente, e aquela escuridão que dá para palpar,
e eu vi ele caindo assim, eu consegui enxergar ele claramente, mesmo na escuridão, porque no mundo espiritual você enxerga, mesmo na escuridão. E eu vi ele caindo assim com tudo, e caindo naquele abismo. Falei, meu Deus, uma coisa, acordei assim, mas o coração quase saindo pela boca. Comecei a rezar de tudo quanto é jeito, fazer oração tudo misturada. E falando, meu Deus, tenha misericórdia, não sei o que é isso, não sei quem é, Senhor, mas tenha misericórdia dessa alma, tenha misericórdia, uma coisa horrível, entendeu, gente? Então vamos procurar ler a palavra de Deus e se converter. E eu estou falando do Apocalipse pelo seguinte, porque nós estamos nos tempos finais. Não sei se até 2070, se antes, até 36, vai estar tudo concretizado o Apocalipse, não sei. E é até bom, Deus não deu data para a pessoa não ficar encostada, e desde a época de Jesus que eles achavam que já viria o Apocalipse, o final dos tempos. E não é fim de mundo, igual esse cyberterrorista ou alguns religiosos, alguns curiosos fica pregando por aí. É final dos tempos, final desses tempos avacalhado e do mal no mundo, que aí Jesus vai terminar a obra da cruz que ele fez, que é acabar com a morte aqui no mundo, não vai existir mais morte quando a gente entrar nesse milênio. Não vai ter mais o Satanás, não vai ter o mal no mundo. O mal não vai estar mais junto com o ser humano. E o ser humano vai passar esse dia de 1000 anos, que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. O dia que Deus falou para Adão que ele e Eva não passariam se eles pecassem, se eles se rebelassem contra ele, se eles comessem do fruto proibido, lá desobedecessem, né? E como eles comeram, eles não passaram. Adão viveu 939 anos, Eva não sei, não fala a Bíblia, né? O que viveu mais foi Matusalém, 969 anos, depois foi diminuindo, aí depois do dilúvio Deus ainda reduziu mais ainda a vida do ser humano, falou, vocês podem ler, está na Bíblia, falou, a sua vida não será mais do que 120 anos, e meu espírito não ficará mais permanente neles, nem prolongarei sua vida indeterminadamente. Então por isso que o ser humano não chega, alguns com mais forte, que vivem uma vida mais regrada, conseguem chegar aos 120 anos, são pouquíssimos, né? Alguns chegam a 112, 110, mas por causa das doenças, da má alimentação, da bebida, então a gente acaba não chegando nem aos 120 que Deus determinou na sua lei. E eu vi uma pesquisa na década de 80 sobre o genoma humano, que o cientista começou a estudar, e eles estavam pesquisando, e os cientistas, vocês têm uma ideia, você vê, vocês falam, vocês estão falando loucura, sandice, o mundo, todo mundo envelhece, todo mundo morre, mas vocês sabiam que para os cientistas que estudaram o genoma humano não existe explicação para a velhice e nem para as doenças? O cientista, se vocês estivessem nessas pesquisas mais avançadas, vocês iam ver isso. Já na década de 70 eu comecei a estudar sobre isso, que eu gosto muito de ciência, de física e de astrofísica e tudo, né? E eles começaram a estudar o genoma humano para descobrir, e eles descobriram que é o seguinte, chega uma certa idade, o ser humano, por exemplo, até 20 anos a pessoa envelhece? Não. Até 18, 19 anos envelhece? Não, está jovem. O bebê é velho? Tem bebê velho, como dizia minha mãe, esse bebê velho. Vai avançando. Mas não tem bebê velho? Não tem bebê velho. Não tem pessoa jovem, adolescente velho, 18, 19 anos, sei que tem uma doença, né? Se não tem doença, 18, 19 anos, 20 anos, está ali sempre rejuvenescendo, a célula está nova. Mas chega uma idade, alguns 20, alguns 25 anos, dispara um gatilho dentro da célula do ser humano, no genoma, e ele começa daí dá um problema na célula, começa a já não renovar igual antes, não renova todas, e começa a envelhecer, e vai morrendo a célula, né? E começa aí os processos de velhice em todos os órgãos do corpo, e todo o corpo humano, toda a carne, nos ossos, tudo. E o cientista falou que não tem explicação isso, é como se fosse uma programação, e eles estão tentando lutar contra essa programação, para prolongar a vida das pessoas. Descobriram o genoma, agora eles precisam, aí foi onde eles fizeram o mapeamento genético dos seres humanos, né? Os cientistas. E Deus permite, Deus queria que o ser humano colaborasse com isso para extinguir a morte, né? Extinguir a velhice. Mas daí eles fizeram um estudo seguinte, tem um detalhe sobre isso. Aí o cientista, através da célula humana, né, que eles fazem acelerar ali o crescimento e tudo, nas ampolazinhas redondas que eles põem para fazer os testes com a célula direto, e eles viram que é o seguinte, mesmo que conseguisse combater todas as doenças, aí eles fizeram separação da célula, do genoma, do DNA dessa célula e tal, e mesmo que conseguisse combater, fizeram com ratos também, com outros bichos, se combater o envelhecimento, não deixar esse gatilho disparar e se continuar fazendo renovar a célula, e tirar todas as doenças, aí sabe o que os cientistas falaram? Os cientistas, que eles não vão ler Bíblia para falar isso, eles nem gostam, eles gostam, a ciência é assim, você tem que provar, você tem a teoria e você tem que lutar até conseguir provar. A ciência é assim, tem que ver para crer. Nós com Deus é diferente. Nós crê para ver. Você crê primeiro, depois você vê. Então o cientista, fazendo esse estudo, eles dizem que mesmo tirando a velhice,
conseguiram fazer renovando a célula, que tem, não sei se vocês sabem, mas tem alga, tem seres unicelulares que vivem em grupos no mar, que ele não morre assim, por quê? Porque na realidade ele vai desmembrando uma célula do outro e está sempre ali, aquela célula unicelular não morre. Então eles pegaram essas coisas também, fazer teste, e aí fizeram teste com o ser humano. O ser humano, se renovasse, se não deixasse morrer a célula e combatesse toda a doença, o ser humano, aí eles fazendo teste, quando dá aquela idade, 120 anos, o ser humano ia apagar que nem uma lâmpada, assim, novo mesmo. Ele ia deitar no chão, parar o coração, parar tudo e entrar em colapso, todo o sistema, mesmo novo. Você vê? E o que Deus falou? Procura lá no dilúvio, lá de Noé, para ver quando Noé saiu da arca, que Deus falou para ele, que Deus determinou, que a duração de sua vida não seria mais que 120 anos. Entendeu, gente? Eu prolonguei, nem entrei no assunto que eu ia falar, mas que Deus seja louvado nisso tudo. O que eu ia falar é o seguinte, que nós estamos falando no final dos tempos, o Apocalipse, tanto por quê? Porque nós estamos vivendo no Apocalipse. Como você sabe, Jonas? Porque é o seguinte, que existe uma profecia que eu vou procurar depois passar para vocês, que quando era tudo em cima, Estado de Israel, o povo hebreu, que é o relógio do mundo. A saga do povo hebreu é o relógio do mundo. Por quê? Porque foi ali que Deus preparou aquele povo, desde lá de trás, 3, 4 mil anos atrás, talvez até mais, desde Adão, veio trazendo a genética para chegar no Filho do Homem, no Senhor Jesus. O mundo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Então Jesus é o centro de tudo. Jesus e a mãe dele também, que foi concebida sem pecado para trazer o próprio Deus na terra. Ela como criatura, ele como o homem, o Deus homem, né? O homem divino, o divino homem. Então, foi tudo voltado para ele. Então, já preparou esse povo hebreu. Então, eles são um relógio, né? Jesus era judeu, Jesus era hebreu. Descendente dos hebreus e vinha da tribo de Judá. Lá, Judá e Benjamim, que eram os caçula de Jacó. Então, de Davi, né? Veio de Davi. Então, Jesus é o tronco. E foi nele que está tudo centralizado, ele é hebreu. E o povo hebreu é o seguinte, tinha uma profecia falando a respeito do Estado de Israel, que foi criado por Deus, o povo de Israel foi criado, a nação foi criada por Deus, o Estado de Israel, a nação de Israel. E aí, como eles pecaram, fizeram errado, profanaram o templo, mataram Jesus, né? Os sacerdotes do templo estavam, como Jesus chamava ele, de sepulcros caiados, de raça de víboras, né? E falou um monte para eles que eles tinham se pervertido, pecado, contaminado, levado heresia para dentro do templo, levaram a deusa pagã romana para dentro do Santo Santos, era uma coisa totalmente proibida, só o sacerdote que podia entrar lá e feito uma expiação por ele. Então eles profanaram o templo sagrado de Deus e deixaram entrar demônios dentro do templo. Por isso que Jesus veio e foi o templo, Jesus falou que seria destruído, falou, vocês não souberam reconhecer. Aí Jesus subiu, né, no Monte dos Oliveiras, disse que chorou sobre Jerusalém, falou, eu queria recolher você como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das suas asas, e você não soube reconhecer a tempo do que seu Salvador veio no mundo, né, o Senhor, né, e agora você vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, e Jesus chorou sobre Jerusalém, né, e você não voltará para cá até que se complete o tempo dos gentios. E havia profecias para Israel, né? Tem uma profecia que fala assim, aí uma semana de anos foi interrompida, uma semana de anos quanto é? 70 anos, foi interrompida. Por quê? Porque o general Tito, como Jesus falou, no ano 63 foi cercado Jerusalém pelos romanos, e aí, mas o general Tito teve que voltar para Roma, porque tinha um imbróglio lá, né? E no fim o general Tito acabou virando imperador depois, mas teve um imbróglio político, ele teve que voltar, teve que levantar o cerco, só que enquanto estavam no cerco, eles foram muito provocados pelos sacerdotes, fariseus, saduceus, que eles fizeram a muralha, eles tinham água subterrânea e tudo, e tinham bastante comida, e ficavam zoando e falando, Deus vai nos proteger, um monte de pecado e querendo que Deus protegesse eles, né? E aí o que aconteceu, o general Tito, depois que fez o imbróglio, voltou para lá, no ano 66, 67, por aí, fez o cerco, eles passaram fome, aconteceu verdadeiras barbaridades. O interessante é que quando o general fez o cerco, levantou, os discípulos de Jesus lembraram da profecia, que Jesus tinha feito uma profecia ali, que era para o tempo deles e depois para o final dos tempos. Numa profecia que era para eles, ele tinha falado assim, quando vocês vêem a cidade cercada assim, o que está no terraço não desça, o que está no campo não volte para pegar nada dentro de sua casa, e quando o general levantou o cerco, os discípulos de Jesus, e aí eles cercaram tudo, os judeus ficaram tudo contentes, falaram, graças a Deus, aqueles cristãos foram embora, agora ficou gostoso para nós, pegamos os bens deles e tal, e eles, queimaram o chão, os cristãos que estavam lá ainda, os cristãos verdadeiros, os discípulos de Jesus, né?
E o que aconteceu? O cara voltou e foi uma barbaridade. Chegaram a tomar sangue, urina e outras barbaridades que eu não vou falar para vocês, né? Que eles ficaram sem comida, sem bebida lá, né? E Jesus falou aí das mulheres grávidas quando aconteceu isso em Jerusalém, né? E foi terrível mesmo, foi horrível. Não vou nem contar aqui, uma hora vocês pesquisem aí quem tem estômago. E aí, sem dizer que o general conseguiu, quando arrombou, e o general, ele tinha visto, o general Tito, né? Tinha visto o templo por dentro, as riquezas, o ouro, as joias, a beleza que era a construção, uma coisa espetacular, porque tinha sido orientado por Deus a construção do templo, né? E ele não queria que destruísse o templo, mas os soldados romanos entraram com tanto ódio que já entraram já atacando fogo. Roubaram tudo, roubaram a Arca da Aliança, roubaram ouro, joia, prata, tudo. E Deus permitiu por quê? Porque eles tinham profanado o templo, tinham sujado com os demônios, Deus tinha se retirado do templo. Quando Jesus morreu na cruz, não sei se vocês viram, leia nos evangelhos lá para vocês verem, diz que o véu do templo se rasgou, do Santo dos Santos se rasgou de cima a baixo, quer dizer, agora qualquer um pode entrar. Deus não estava mais ali, o Espírito de Deus saiu do templo, o templo estava desprotegido, né? Então é por isso que nós estamos falando do final do tempo, por causa disso. Aí Jesus falou que não voltariam ali o povo de Israel, não voltaria a existir o povo de Israel até que se completasse o tempo do gentio. O tempo, e a profecia da semana de anos, de uma profecia, estava suspensa. Eu vou procurar essa profecia e vou fazer um estudo só sobre ele. E foi suspenso uma semana de anos para Israel. Né? Foi suspensa por quê? Porque o Estado deixou de existir, então foi suspensa. Só que aí voltou a contar o tempo dessa profecia quando o povo de Israel voltou a ser nação, que completou o tempo de gentio. Quando foi, Jonas? 1948, o Estado de Israel foi recriado. Foi recriado. E com, inclusive, o voto de Minerva de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu voto de Minerva para Israel voltar a se tornar nação. Aí recolheram, veio gente que estava cumprindo outras profecias, que foi buscado gente judeu de várias partes do mundo, da Rússia, do norte da África, de vários países do mundo, da União Soviética, fretava avião, eu lembro isso, e até em 95, quando terminou o comunismo na Rússia lá, 95 por aí, 85 já começou um vento de liberdade, e aí começou a vir judeu voltar para Israel, 48, 50, aí eles voltaram, irrigaram o deserto, começaram a plantar melancia e cumpriu algumas profecias que Deus tinha falado que ia trazer o seu povo de várias nações, né? E trouxe mesmo. Então voltou a ser criado o Estado de Israel, e aí voltou a contar essa profecia, não sei se é Zacarias ou Jeremias, eu vou procurar e vou trazer ela em detalhes, que eu não lembro qual que era o significado dessa profecia. E essa semana de anos se completou, sabe quando? 1919, 20. Quando começou o Covid aí? Final de 2019? Então, porque já cumpriu essa profecia da semana de anos. E diz que essa geração não terminaria sem que tudo ocorresse. E agora pode ser que seja na geração que começou agora, né? Ou na outra. Então nós realmente estamos na última geração. Quer dizer, no máximo, todas essas coisas que estão no Apocalipse vai cumprir até 2070. Amém? Eu vou encerrar porque já ficou muito grande o vídeo, mas é difícil a gente fazer em 10 minutos um vídeo, né? E tem muita coisa boa na Palavra de Deus para a gente estudar, e 10 minutos é pouco, mas vou tentar fazer de 10 em 10 minutos, tá bom? Que Deus nos abençoe, ilumine nossa mente e nosso coração. E tem outras profecias, outras coisas interessantíssimas na Bíblia, o profeta Isaías também. Depois do Apocalipse a gente pode ir para o profeta Isaías, que fala em detalhes. Depois do profeta Isaías a gente pode ir para Mateus 24, que Jesus fala lá também, para ver que tudo concorda e algumas coisas já aconteceu do que ele falou. Então, se algumas coisas já aconteceu, que Isaías falou, que Jesus falou, que o Apocalipse falou, que igual nós estamos no 4º selo, e eu creio, né? E já o 5º selo é junto. Já vamos partir para o 6º selo, não sei quanto tempo vai, 5 anos, 10 anos, 8 anos, não sei. Tá? Mas nós temos que ficar espertos, porque nós estamos na última geração. Deus abençoe, ilumine nossa mente, nosso coração, e que nós possamos permanecer de fiel, como Jesus falou, vigiar e orar em todo tempo, e orar, para que possa permanecer de pé na vinda do Cordeiro. Que seja assim conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, ao Divino Espírito Santo, para que nós possamos fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo. Amém.